Estamos iniciando nosso programa e antes que venha o nosso convidado, eu quero mandar um recado para todos que estiverem em São Paulo nas sextas-feiras, às 21 horas, Comédia em Dose Dupla, com Pedro Fabrini e Vida Vlat. O Grupo Tati de Comunicação também é cultura. Até mais. Fala, Zaca! Fala, pessoal do Cartão de Visita News! Zaca lindo! Olha, te amo! A gente tá em cartaz toda sexta-feira às 21 horas aqui no Teatro Bibi Ferreira com Comédia em Dose Dupla. E olha só que interessante, a gente sai de casa, a gente vem trabalhar, esse silêncio mortal, mas por quê? Porque a gente pediu, porque o teatro tá lotado! Dá uma olhada! Ei, Comédia em Dose Dupla! No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Olá, meu amigo. Vou ajustar o foco aqui. Sempre bom ver esses olhos azuis, né? Sempre bom, né? Esse farol aceso, né? Imagina. Deixa eu só apresentá-lo aqui, doutor, e fazer um comentário. Claro. Ó, estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e suas multiplataformas TV. A nossa conversa estará hospedada no portal Cartão de Visita News, no portal da Rede Brasil de Televisão, no portal do Grupo Tati, e hoje nós acabamos de fazer uma parceria, estaremos também no portal do Correio do Papagaio, que é um jornal escrito, que é também internet, que atinge 30 cidades no sul de Minas. Então, agora é o momento de a gente começar a conversar. Eu estou aqui com o doutor Sérgio Turra Sobrani. Ele é membro do Ministério Público de São Paulo desde 1988, promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social por mais de 13 anos. É o cara que mais transita em todas as áreas que eu conheci. O cara que mais transita. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e de Gestão. Você imagina você ser subprocurador jurídico no Ministério Público? Acho que tem que entender um pouquinho, né? A gente vive num celeiro jurídico, né, doutor? É verdade. O mundo, né, é jurídico, não é mesmo? O mundo jurídico. Então, Nossa vida é toda formatada pelo jurídico. Eu fiquei bravo com ele numa época, porque eu o conheço, a gente conhece o meio. Aí, um determinado tempo, pela experiência dele, pela boa relação que ele tem, ele foi fazer uma participação muito grande na Secretaria de Adjunto de Segurança Pública, que provavelmente ele vai explicar sobre isso, vai falar sobre a visão que ele tem da polícia hoje, né? Como é que funciona. Foi membro e hoje ele é membro da banca examinadora do 93 concurso de ingresso do Ministério Público. É difícil a gente soletrar aqui. Aliás, a gente fez uma entrevista semana passada. Não hoje, foi o concurso anterior, o último concurso. Volta, doutor, volta ou não? Ou é cada época é uma não, cada concurso de ingresso no Ministério Público forma uma comissão examinadora diversa, né? Própria. E pode até repetir as pessoas, mas é uma banca diferente. Eu queria te perguntar, Sérgio, primeira coisa, a gente sempre pergunta como é que começou que você quis ser advogado e tal, mas eu vou te perguntar outra coisa, que é difícil eu perguntar. Fala um pouquinho da sua infância para mim, vai? Olha só, a minha infância, né? Eu sou nascido numa cidade pequena do interior do estado de São Paulo, eu sou de Tupã, ali na região de Marília. Lá os tupanenses costumam dizer que Marília faz parte da Grande Tupã. Mas eu nasci ali em Tupã e fiquei em Tupã até os 8 anos de idade. Na verdade, com 9 anos de idade, nos mudamos para São Paulo. Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Eu tinha 3 anos de idade quando meu pai faleceu e minha mãe teve que segurar a onda sozinha
com 6 filhos, eu sendo o caçula, né? Desse primeiro casamento da minha mãe. De maneira que foi barra para ela. E ela fez opção, depois ela teve um outro casamento, teve uma outra filha, tem uma irmã ainda caçula, e ela fez a opção por se mudar para São Paulo. E viemos juntos, eram todos pequenos, né? E aqui seguimos a nossa carreira, fomos estudar, né? E já com 15 anos de idade, Isaac, eu fui contratado para trabalhar no Fórum de Guarulhos, como auxiliar. Você é de Guarulhos, né? Você acabou ficando em Guarulhos na época, né? Quando você veio para cá. Tá. Depois de uma passagem breve pela capital, nós acabamos permanecendo em Guarulhos, residindo lá. E acabei estudando por lá, né? Acabei trabalhando lá. Então, eu fiz a minha vida, inicialmente, ali em Guarulhos. Trabalhei no Fórum por 10 anos, fiz faculdade de Direito em Guarulhos, né? Uma prestigiada FIG, que já é uma tradição, tem mais de 50 anos a faculdade, e já era escrevente do Tribunal de Justiça, e passei no meu primeiro concurso no Ministério Público em 87. Tomei posse em janeiro de 88. Agora, conta um pouquinho, se você entrou em 87, o que aconteceu de 88 para frente? O que mudou? Sim. O Ministério Público ele teve o seu perfil completamente alterado com a Constituição de 88, né? O nosso Ministério Público ainda era um Ministério Público antes da Constituição de 88, que tinha uma certa autonomia, mas tinha uma vinculação organizacional com o Poder Executivo ainda. E com a Constituição de 88, eu peguei a fase anterior, né, e depois peguei a fase de crescimento do Ministério Público, nós passamos a ter garantias constitucionais que nos permitiram crescer enquanto instituição. Crescer e crescer também para a tutela dos direitos da sociedade. Isso é que é importante. O Ministério Público tem que ser visto pela sociedade como o seu suporte, o seu braço, né? O promotor é aquele que efetivamente vai lidar com os interesses sociais e tutelar esses interesses sociais perante o Poder Judiciário. Então, com a Constituição de 88 e com a autonomia, inclusive orçamentária do Ministério Público, o Ministério Público brasileiro cresceu muito. E o Ministério Público de São Paulo cresceu bastante também, com a sua autonomia, com a contratação de vários membros, a instituição cresceu bastante, e o Ministério Público de São Paulo é hoje o maior Ministério Público do Brasil. Ô Sérgio, e tem uma questão que é a seguinte, né? O cara que antes de 88, ou depois, eu não sei, antes de 88 pode assumir cargo público, né? Foi o teu caso, inclusive. Isso, exato. Quem ingressou antes da Constituição de 88, ingressou num regime anterior e, portanto, teve garantido ainda na Constituição a possibilidade de se afastar da carreira para atuar em outro cargo público fora da instituição. Aqueles que ingressaram já a partir da Constituição de 88 não podem sair da carreira. O Supremo decidiu isso de forma definitiva, não faz muito tempo, mas ficou esse entendimento de que quem entrou depois de 88 tem que seguir o novo regime jurídico do Ministério Público e não pode sair da carreira para qualquer outro tipo de função pública. Informação de qualidade. Poderes do Estado. Jornalismo profissional. Bom, entrevistas exclusivas. Então me diz mais ou menos. Cartão de Visita News. O seu cargo como promotor público, mas me diz qual foi o cargo que você mais tempo ficou, quer dizer, que é literalmente a sua cadeira no Ministério Público hoje. Sim. Eu ingressei. Nós ingressamos hoje você é procurador, você está na segunda instância, né? Mas isso, exato. Como promotor. Então, mas o cargo realmente que eu mais permaneci foi o cargo de promotor de justiça do patrimônio público e social da capital. Eu comecei trabalhando lá em 1996 e saí de lá em 2009 apenas para integrar o gabinete do então Procurador-Geral de Justiça, e logo em seguida eu fui promovido a Procurador de Justiça, né? Então o cargo que eu mais permaneci vinculado e onde eu mais trabalhei foi na antiga Promotoria da Cidadania, que depois teve seu nome alterado para Promotoria do Patrimônio Público e Social.
E foi uma grande experiência, trabalhei com diversos colegas muito capacitados, né? E conseguimos implementar uma metodologia de investigação de atos de improbidade administrativa e propositura de demandas para cobrar o retorno aos cofres públicos dos recursos que foram desviados por administradores. Quer dizer, foi um trabalho bastante interessante, pioneiro aqui no estado de São Paulo, e que serviu de parâmetro aí para a atuação que está se seguindo atualmente, onde é feito um ótimo trabalho também. Vamos falar um pouquinho, então, da Lei de Improbidade Administrativa, que recentemente, se comentou em todos os jornais, inclusive, coisa que aconteceu, inclusive, lá no Supremo, a Lei da Improbidade, que foi recentemente alterada. Quais são as principais mudanças? O que isso afeta o Ministério Público? O que isso afeta os magistrados? Vamos lá, o senhor entende bem dessa área aí, vamos nessa. Eu estou vendo aqui que tem vários colegas, inclusive do Ministério Público, aqui ingressando, então eu vou pedir licença, e como tem muita gente que talvez não tenha formação jurídica, vou pedir licença para falar de uma forma mais objetiva e mais simples, porque senão, claro, se a gente empregar aqui os termos técnicos, a gente acaba não atingindo todo o público que está aí nos acompanhando. Mas a Lei de Improbidade Administrativa, originariamente, era de 1992. E ela foi um instrumento muito importante de combate à corrupção. Ela tinha um rigor próprio e necessário para a época em que ela foi efetivamente promulgada, e ela foi sendo implementada pela atuação do Ministério Público e também pela atuação das pessoas que eram legitimadas, a chamada pessoa jurídica que era lesada pelo ato de improbidade. Mas, majoritariamente, a atuação e a implementação da Lei de Improbidade Administrativa se deu pela atuação firme do Ministério Público, com o propósito, efetivamente, de combater a corrupção e também combater os desvios administrativos, né? Então, ela tinha esse perfil. Era efetivamente uma lei bem rigorosa, que punia o administrador público, né? O administrador público que atuasse de forma culposa ou dolosa no desvio de dinheiros públicos, no enriquecimento ilícito e na prática também de atos que violavam ou que violam princípios da administração pública. Então ela veio com esse perfil realmente de arrumar a casa, né? Porque nós tínhamos tido, inclusive, num período anterior, né, alguns problemas de corrupção. Aliás, o Brasil sempre conviveu, né, com ciclos de corrupção. Então era necessário uma lei que viesse dar cumprimento a um mandamento constitucional. A Constituição determinou a punição da improbidade administrativa, e a Constituição foi, inclusive, mais além. Ela estabeleceu que a condenação por improbidade administrativa poderia ser causa de suspensão dos direitos políticos. Então, era óbvio que a intenção legal e da Constituição e da lei era, né, efetivamente, atingir os agentes públicos que se desviassem daqueles caminhos que no direito administrativo nós conhecemos bem, que é da aplicação correta dos recursos públicos, do dinheiro público, voltado para o benefício do público e não para a satisfação do interesse individual. Então, este era um perfil. Agora, a lei tinha realmente sanções rigorosas, né? Perda do cargo público, multa civil, suspensão dos direitos políticos, que poderia atingir uma boa quantidade de anos. E, com a sua implementação, começou a existir uma reação, né, da comunidade política, digamos assim, daqueles que ocupam o mandato eleitoral, porque são aqueles que se dispõem a administrar os nossos recursos públicos, né, e acabam, obviamente, eventualmente praticando um ato doloso ou culposo de improbidade, era reprimido por esse ato, sofria uma condenação e ficava fora do cenário eleitoral por alguns anos, por ter que cumprir aquela pena de suspensão dos direitos políticos. Essa reação, ela não é nova. Essa reação já ocorreu outras vezes, a reação contra a lei de improbidade, né? No passado,
houve uma reação forte e a lei de improbidade administrativa acabou sendo alterada e foram acrescentados alguns aspectos de ordem processual que dificultavam a sua tramitação, ou seja, resolveram atrasar mais o processo, né? E o processo ficou um processo muito lento atualmente. Só que esta lentidão acabou também refletindo no próprio interesse daquele que é investigado, né? É interessante que haja uma solução rápida, que o indivíduo seja ou condenado ou absolvido pelo ato de improbidade para ele tocar a vida dele ou para ele cumprir a pena que tem que cumprir, né? Como eles estabeleceram no passado um mecanismo que chamamos de procedimento de admissibilidade da petição inicial, isso ficou alongado o procedimento, atrasou mais a solução judicial da questão. E essa reação inicial, ela houve essa interferência na lei, essa interferência ela foi absorvida pelo sistema, mas não foi o suficiente, né, para atender os interesses da classe política de modo geral. E a reação veio agora, né, com a Lei 14.230, que unificou alguns projetos que estavam, inclusive, no Congresso Nacional, e veio para mutilar de uma forma bastante importante a lei de improbidade administrativa. A sociedade tem que entender que a lei de improbidade ela está aí para proteger os interesses da sociedade, né? E, obviamente, que ela só vai ser aplicada ao agente público que se desviar do seu caminho reto, do seu caminho da legalidade, né? Fora isso, o administrador vai poder administrar tranquilamente as suas atividades políticas, o seu município, o seu estado, né, sem qualquer tipo de repercussão na área de improbidade. Você até comentou que eu fui secretário adjunto da Segurança Pública por quase 3 anos aqui em São Paulo, e a gente percebe, Osaka, para mim foi uma importância bastante grande, porque eu fui para o outro lado, né? Eu fui sentir qual é a dificuldade do outro lado, e até para constatar se as alegações dos administradores realmente tinham algum fundamento. E cheguei à conclusão de que não tinha fundamento, não tem fundamento. É possível fazer no nosso país uma administração limpa, uma administração voltada para atender a sociedade, atender os interesses do povo, né? Sem necessidade de desvios ou de apropriação de recursos. Então, na secretaria, eu já havia percebido isso. Eu fui também gestor do Ministério Público, né? Como fui subprocurador-geral de gestão por mais de 2 anos, em que nós licitamos, em que nós contratamos, tudo dentro da legalidade, sem qualquer desvio ético ou legal, no sentido de que pudesse esbarrar na lei de improbidade administrativa. Então, nós precisamos ter consciência disso. É possível fazer uma gestão pública isenta de ilegalidades, isenta de benefícios próprios, né? E a reação que veio na Lei 14.230, com essas modificações, e que são várias, né? Elas realmente diminuíram esse poder de combate do Ministério Público no emprego da lei de improbidade e, obviamente, quando se atinge e modifica a lei, também se modifica e se afeta a própria aplicação da lei pelo Poder Judiciário. Acabou aquele jargão. Após uma pergunta. Não. Acabou aquele jargão que o promotor é o xerife, não? Acabou aquele jargão? É uma falsa ideia, né? Claro que é. Uma falsa ideia de que olha, é engraçado. Uma das alegações. O promotor não pode investigar junto com. Não pode trabalhar em conjunto com a polícia, umas coisas meio. Não sei por que ninguém gosta do promotor, mas... Ué, até que para que você aprendeu, acredito, né? A gente conversou uma época sobre isso, você acabou entendendo mais também a polícia, né? As necessidades que a polícia tem. Foi, lógico. Ligada a qualquer governo, não vamos falar de governo específico, né? Porque... Nós temos, assim, uma atividade de policial no estado de São Paulo. É lógico que carência de estrutura administrativa nós sempre vamos ter em todas as instituições, em todos os poderes, em todas as corporações, né? E a polícia é carente de muita estrutura administrativa. A Polícia Civil é carente de uma boa reforma administrativa, né?
Precisamos profissionalizar a gestão das polícias de modo geral. Eu não posso contratar um investigador de polícia, um delegado de polícia, que ele é formado juridicamente para combater o crime, e depois colocar essa pessoa, esse agente atrás de uma público mesa especializado, atrás de uma mesa para fazer a gestão de um orçamento público. Porque ele vai ter que aprender. Não será impossível ele fazer isso, mas ele precisa ter a visão de polícia administrativa da polícia, tem que ser um pouco mais ampla e planejada para atingir um resultado que é o combate à criminalidade sempre. Então é possível. Para mim foi importantíssima essa passagem, porque conheci de perto a polícia, conheci de perto o lado muito bom da polícia. Profissionais competentíssimos, né, que atuam com entrega pessoal, inclusive, às vezes utilizando até recursos pessoais para combater o crime, que faz isso de forma ideológica e muito bem feita. E, logicamente, que também conheci o lado ruim da polícia, que é o mal policial, aquele policial que pratica atos de corrupção também, e que eram punidos no âmbito administrativo pelo secretário de Segurança. Ô Sérgio, você já falou isso, mas eu queria que você enfatizasse mais. Pois não. Especificamente com essa questão, como o MP será afetado por essas alterações? Você fez um comentário já, mas o que afetaria o MP? Inclusive essa molecada nova, que tá bem oxigenada, que já vem... Porque assim, o teu histórico é diferente dos outros. Você, eu acredito, essa questão de investigar, isso foi uma coisa que vocês criaram e foi acontecendo. Agora já tem uma molecada que já tem uma visão do que eles viram acontecer e gostariam de ser, entre aspas, o homem da lei. Como é que funciona? Sim. Como é que vai ficar isso hoje? Olha, é lógico que essa lei realmente na área de improbidade administrativa, ela cerceou de uma forma significativa a atuação do Ministério Público. Em que sentido? Ela fixou um prazo para a investigação. Então, o inquérito civil, que é um instrumento de investigação de um ato de improbidade, por exemplo, ele tem um prazo agora de 1 ano. 1 ano, e pode ser prorrogado por mais 1 ano. Ou seja, o Ministério Público, que é uma instituição permanente do Estado brasileiro, que tem autonomia e independência funcional, acabou sendo cerceado na sua atuação por esta lei. Esse é um ponto da lei, inclusive, que certamente o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir se ele é constitucional ou não. Na minha percepção, é completamente inconstitucional, porque ele restringe a investigação. E tem casos graves de corrupção, e nós investigamos vários casos graves de corrupção aqui na capital, em São Paulo, em que 1 ano ou 2 anos, né, são insuficientes para concluir uma investigação. Principalmente se essa investigação exigir a cooperação internacional. Né? Nós investigamos casos de ex-prefeitos de São Paulo e que tinha recursos movimentados no exterior, né? Em parceria, inclusive, com o Ministério Público Federal, e que só o levantamento inicial de todas as informações demorou mais de 3 anos. Para a gente iniciar alguma medida concreta, né? Depois tivemos mais outras medidas concretas que foram tomadas. Depois eu saí da promotoria, como eu disse, e meus colegas continuaram a investigação e até hoje ainda há repercussão dessa condenação. Essa pessoa foi definitivamente condenada. As provas que foram apuradas com extrema validade. Nenhuma nulidade foi apontada, né? Você vê que nos casos da Lava Jato algumas nulidades foram apontadas e foram reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Na nossa investigação, nenhuma nulidade foi apontada. Essa pessoa foi condenada por improbidade administrativa e foi condenada depois criminalmente pela ótima atuação do Ministério Público Federal, confirmado pelo Supremo, e hoje cumpre pena domiciliar. Então, em razão da idade, né? Não vou mencionar o nome aqui porque não é conveniente. Não. Aliás, quando eu te falei mencionar o nome, nós temos ex-promotor lá no Supremo, hein? Nós temos ex-promotor lá no Supremo. Temos. Eu tive muita relação profissional na época do Grupo Bandeirantes de Comunicação
Exatamente. Nessa época, aí acabou entrando numa área política, e foi. Eu falei, será que pensei assim, será que o Sérgio foi para a secretaria, mas será que o Sérgio está galgando alguma coisa? Não, por enquanto a minha casa é o Ministério Público. Mas, currículo. O Alexandre de Moraes, realmente, inclusive, nós trabalhamos juntos. Meu amigo, viu? Quando eu falo meu amigo, não é amigo de bar, mas é meu. Profissionalmente foi meu amigo, profissionalmente. Não, é um ótimo, depois ótimo profissional. Perdi contato depois. Aliás, muito bem formada. Aliás, o que dizem é um ótimo constitucionalista, o que eu ouço falar. Sim, eu me lembro que há 15 anos atrás ele escrevia livro e tinha muitos alunos que iam atrás dos livros dele. Exatamente. É professor da Universidade de São Paulo na área, né? Então, na área de direito constitucional, ele é uma pessoa muito bem formada, muito inteligente, muito capaz, né? E tenho certeza que vai tomar decisões importantes para o nosso país no Supremo Tribunal Federal. Se continuar essa historinha aí, Sérgio, essa definição deles aí, dessa questão da improbidade, você acha que a sociedade vai sofrer com isso, não? A sociedade perde. Ela perde a proteção, né? Agora, inclusive, uma da outra modificação importante, você me perguntou das modificações, eu nem fiz uma relação delas, mas são muitas, né? Mas pode falar, não tem problema, nós temos uma hora para você falar. Eu vou só apontar algumas importantes, mas uma importantíssima foi a extinção, digamos assim, da chamada improbidade culposa. Então, a improbidade administrativa culposa deixou de existir, né, no cenário da lei de improbidade. A lei de improbidade agora só considera o ato doloso. O ato doloso é aquele praticado de forma livre, consciente, objetivando uma finalidade. Então, por exemplo, o agente público ele quer se enriquecer ilicitamente, então ele vai praticar atos para desviar o dinheiro público e para que isso venha para o seu patrimônio. Seria um ato doloso, né? E a lei, na sua versão originária, ela contemplava as duas modalidades, doloso e culposo. E não era desarrazoada a improbidade culposa, porque há atos culposos graves que exigem uma tomada de providência, que não é possível a gente continuar convivendo no ambiente de gestão pública quando ele pratica um ato de improbidade grave, com culpa grave. No meu livro, inclusive, eu dou um exemplo bem objetivo. Você imagina um agente público que seja um engenheiro responsável por projetos de um município. Aí ele projeta um viaduto ou uma ponte. Ele é um técnico, então ele tem que projetar de acordo com as normas técnicas. E vamos imaginar que ele, culposamente, de forma imperita, faça um projeto errado, né? E essa ponte, no dia da inauguração, ela venha cair. O que já aconteceu no nosso país de ponte cair no dia da inauguração, e não foi só uma vez, não. Bom, muito bem. Esse agente público, ele praticou um ato de improbidade culposo, ou seja, ele deixou de empregar os seus conhecimentos técnicos, né, para a execução de um ato, para a execução de um projeto. E ele causou um enorme prejuízo para a administração pública. Então, era razoável o ato de improbidade culposo nessas circunstâncias, né? E algumas decisões também tomadas pelo agente público que acabava, obviamente, não caracterizando uma situação dolosa, mas mostrava que o agente público foi negligente na tomada de algumas decisões. Ou foi imprudente ao tomar uma decisão assodada, administrativa, e com isso comprometer os cofres públicos, ou foi negligente no sentido de ser omisso com relação à necessidade de tomada de uma decisão, né? Isso, então, não há mais possibilidade, a improbidade culposa não existe mais, não está mais na lei, e esses atos não poderão mais ser punidos. A sociedade perde com isso. Isso, na verdade, transfere agora para o eleitor a responsabilidade de escolher o bom gestor, né? O eleitor tem essa responsabilidade natural, é ele quem vai decidir. E se o indivíduo praticar muitos atos de desvios, atos culposos, digamos assim, né, ele vai ter que repensar o seu voto na próxima eleição. Deixa eu comentar para esse pessoal que entrou para nos assistir aí, que eu estou com o Dr. Sérgio Turra Sobrani,
Ele é procurador de justiça, para quem não é do meio, ele está na segunda instância já. Foi promotor de justiça do Patrimônio Público e Social por mais de 13 anos, subprocurador-geral de Justiça Jurídico e de Gestão, secretário adjunto de Segurança Pública e membro da banca examinadora na última banca do concurso de ingresso do Ministério Público. Eu queria dizer o seguinte, que nós estamos pelo Grupo Tati de Comunicação, suas multiplataformas. Essa nossa conversa, a biografia do doutor estará no portal Cartão de Visita News, no portal da Rede Brasil de Televisão, no portal do Grupo Tati, e hoje fechamos uma parceria, estará também no portal do Correio do Papagaio, que o jornal escrito também atinge 30 municípios do sul de Minas, que é do Márcio Muniz, lá, um grande jornalista. Vamos falar um pouquinho, eu queria que você explicasse, desse livro, que é O Ano Mudou o Mundo, 2020. Esse não é um livro sobre a Covid-19, mas um registro de diversos olhares das relações e consequências que sucederam desde então. É um testemunho multidisciplinar, opinativo, que envolve direito, política, psicologia, medicina, filosofia ou apenas o senso comum. Vamos falar sobre isso. Foi um trabalho bastante interessante. 2020, o ano que mudou o mundo. Vai ser lançado esse livro, né? Ainda? Esse livro vai ser lançado? Ele já está lançado, já. Já foi lançado e já está disponível, inclusive, nas plataformas de aquisição. E então você me identificar os pontos positivos aí da nova lei, essas coisas todas aí. Vamos falar. Então. Vamos lá. Então, deixa eu comentar aqui do livro. Eu recebi o convite da editora para escrever uma parte desse livro, né, um capítulo desse livro, que seja, dentro da minha percepção. A ideia era o seguinte: quando iniciou a Covid, com a quarentena e tudo aquilo, o que você estava fazendo e qual a sua reflexão do mundo que nós vivemos, né? Então, a tônica desta obra, que é uma obra coletiva, tem diversos autores aí, muito bem gabaritados, né, que a tônica dessa obra é essa percepção pessoal sobre o 2020, né, o ano que mudou o mundo, que mudou a realidade, e cujas mudanças vão efetivamente acontecer e que serão incorporadas no resto da nossa vida. Tem coisas... Tá ao contrário, vira folhas. Sabe o que acontece? Que no Instagram, por exemplo, você está vendo ao vivo atrás de mim, né? Tá vendo ao vivo lá? Sim. O ao vivo tá ao contrário. Você vê perfeito, mas aqui, quando você coloca, aí ele fica ao contrário. Mas aí você explica. Não, tudo bem. Sabe por quê? Você tem uma assessora aí, viu? Tem uma assessora aí falando para você, mostra ao contrário, ele é casado com não sei quem, o gato. Eu sei, olha lá, eu estou vendo aqui a Beth Paiva, né? Eu estou vendo aqui que ela está fazendo, casada com a Márcia, é isso mesmo. Fã da Márcia, né? Mas todo mundo, imagina, até eu sou, tá todo mundo lendo aí. Cadê a Márcia? Manda ela aparecer aí, manda a dona Márcia aparecer aí. Depois ela está exatamente, ela está acompanhando, mas ela está aplicando avaliação agora. Ela tem atividade na faculdade. Então, por isso que ela não está lá. Está dizendo que foi aluna da professora Márcia. Márcia é querida demais pelos alunos delas. Então, os alunos adoram, né? Mas uma hora ela vai participar aqui conosco, Zé. Pode deixar. Claro. Pode marcar. Então, a finalidade do livro era essa. Era uma percepção. E eu escrevi um capítulo em que eu nominei o seguinte: mudar ou bater panelas. Esse é o título do meu capítulo, entendeu? Porque é muito legal, não é? Quando bate panela, muda o candidato, muda o governo. Pois mas estão batendo panela para todo mundo, né? Então, vamos fazer assim. A minha proposta é assim: vamos bater panela na urna, porque a gente escolhe direito, não é? Então vai, mas aí, o que mais dá para falar desse livro? Não, então, tem vários autores. Eu li 3 ou 4, eu recebi antecipadamente 2 ou 3 capítulos de outros colegas que escreveram, mas eu ainda não tive acesso à obra na sua totalidade. A editora está para me encaminhar. E eu só posso falar da minha parte, que foi exatamente essa percepção. Eu falo do momento que chegou a Covid,
que nós estávamos aí terminando um concurso de ingresso no Ministério Público, que é esse concurso 93, né? A dificuldade de concluir tudo isso, a necessidade de levar a cabo esse projeto para não frustrar a expectativa dos candidatos também. Mudamos a forma de divulgação do resultado, que tradicionalmente sempre foi presencial, e desta vez tivemos que fazer online, inclusive pelas plataformas aí sociais, né? E depois faço uma avaliação do quadro da estrutura administrativa brasileira com relação ao combate de situações emergenciais. Nós percebemos com o Covid, né, com a pandemia, que nós não estamos preparados para lidar com catástrofes, né, como essa, por exemplo. Nós tivemos que aprender no meio do caminho, nós trocamos o pneu do carro andando, né, para tentar chegar a um bom termo. Eu sei que no mundo inteiro pode ter havido uma dificuldade, mas em outros países mais organizados administrativamente, isso foi feito de uma forma mais inteligente, sem interferência política no tratamento de assuntos médicos, principalmente, né? E acho que o político brasileiro tem que ter essa percepção e essa autocrítica de não usar as questões que envolvem saúde, que envolvem vida das pessoas, não politizar isso que é bastante importante. Mas, olha lá, a Márcia deu um oi aí para você. Eu vi. Então a minha crônica, na verdade, é nesse sentido aí, vamos dizer. Mas o título é esse, Mudar ou Bater Panelas, e eu proponho que as pessoas façam esse protesto figurativo de bater panelas no momento do voto. Porque não adianta depois, né, no horário nobre de determinado dia, né, sair na janela para bater panela. Isso não vai mudar a situação. É um protesto vão. Né? Eu vou te perguntar outra coisa, mas eu vou te perguntar sobre isso, mas não quero que você responda agora. Se é possível identificar os pontos positivos na nova lei. Mas antes que eu fale sobre isso, eu queria te perguntar outra coisa. O seu nome é muito forte no Ministério Público, até porque você tem um certo tempo. Eu presenciei isso. Você é um cara que transita no crime, né? Em tudo quanto é área você transita. Inclusive, o dia que eu estava entrevistando o atual procurador-geral, que é o Mário Sarrubo, você entrou e ele falou assim, estou certo, doutor? Sabe porque não coisa de amigo. Coisa de amigo, porque às vezes, por mais que ele esteja num cargo de gestão, ele não é obrigado a saber tecnicamente o andar da carruagem de tudo, né? Apesar que toca isso, né? Toca, mas não está toda hora no momento ali. Mas eu queria saber, com essa questão toda, qual foi a ideia do Instituto Sobrani? O Instituto já era algo antigo. Ele ficava hospedado lá, tinha um site próprio na internet, aquela versão antiga de internet, e ali eu estimulava os alunos a publicarem alguns escritos dos próprios alunos, alguns meus, de uns colegas também que colaboraram comigo. Então era como se fosse uma espécie de uma revista eletrônica, digamos assim, mas de uma forma bem restrita. Depois ele ficou parado por um tempo e eu senti a necessidade de trazê-lo, né, para as redes sociais. E por isso que nós montamos o perfil. Então ele congrega aí atividades minhas, atividades docentes, né, da professora Márcia e até da minha filha, a Mayara Sobrani, que é editora de uma editora jurídica, né, que está aqui também nos acompanhando. Ela é editora jurídica e ela também atua nessa área do direito e contribui também para a gestão do Instituto. Eu, com a necessidade de divulgar, digamos assim, as atividades do que eu chamo de processo coletivo, eu costumo montar cursos para suplementação curricular para os alunos e faço isso gratuitamente, uma reunião por mês, pelo menos, com os alunos. E nem todos se interessam, mas alguns sim, que me acompanham e nós debatemos o processo coletivo, a questão dos interesses difusos e coletivos, as questões de improbidade. Então, nós temos um grupo de estudos no âmbito do Instituto, que é de acesso gratuito, é aberto para todos, qualquer pessoa. Eu marco as reuniões sempre de forma antecipada, né?
depois divulgo as reuniões, as pessoas ingressam e nós debatemos um determinado tema. Colegas também já ingressaram do Ministério Público e colaboraram comigo lá. Mas totalmente gratuito, sem qualquer tipo de remuneração. Então, não é um curso para que alguém vá querer pagar. Às vezes as pessoas têm essa má impressão. Não, é um espaço para debater o direito, principalmente o direito coletivo e o direito processual coletivo. Agora, essa questão, eu não sei se você vai chegar na idade da bengala, não sei se você vai querer também, vai querer aposentar antes e tal, mas não seria talvez um negócio investir nisso, nome forte, não, claro, hoje não remunerado, mas de criar um corpo para daqui a uns anos, até pela experiência de vocês, da própria Márcia, da sua filha, de criar mesmo um negócio de dar um treinamento técnico para esse pessoal que queira ingressar no Ministério Público, na própria magistratura, tipo Damásio, sei lá, não seria bom com o tempo criar um corpo sobre isso? Porque o nome é sugestivo, o nome, entendeu? Uhum. Eu não tenho interesse em atuar na área de preparação de candidatos a concurso público, né? Isso já é um mercado que já tem bastante concorrente e está bastante saturado, e tem cursos tradicionalíssimos aí, que já tem uma bagagem muito grande. Então, entrar nessa área agora não seria interessante. Mas a gente pretende trazer um outro perfil para o Instituto, para ele dar mais no sentido de suporte de complementação curricular para determinadas especialidades, né? Estamos já conversando, inclusive, com uma universidade a respeito disso. É provável que o ano que vem nós tenhamos novidade aí. Estamos caminhando nesse sentido. Se você quiser uma página aí da tua filha que é editora, a gente autoriza, e ela pode escrever para a gente como colaboradora, como colunista. Sim, sim. Sempre é conteúdo, é sustentação jurídica. Eu costumo dizer que como você está num portal de notícia, vira conteúdo de pesquisa. Eu sempre falo isso. Às vezes uma matéria, o nosso editorial é totalmente institucional, então não tem. Eu acho que seria um caminho. Hoje, agora, a gente já está preparando um negócio muito grande que vai acontecer agora, o cartão de visita. Estamos retomando num grupo muito grande, então tem muita coisa para acontecer. Eu acho que essas lives, né, essas conversas via internet, doutor Sérgio, eu acabei tendo um relacionamento muito grande, porque eu entrevistei um juiz até de Bonfim, que é na divisa da Venezuela. Mulheres, então, eu não sabia que tinha tanta juíza no Brasil, tanta magistrada no Brasil. Eu tenho um monte. E eles querem ter voz. Promotor, pouco, né? Agora, acabei de entrevistar uma promotora também agora, a doutora Luciana, que é de Rondônia. Um monte de gente. E o que está pegando também é essa questão. Doutor, você tem alguma coisa para falar sobre... Eu tenho ouvido que está muito em evidência também, até por causa da questão da internet, essa questão da tecnologia, da segurança da tecnologia. Você tem ouvido falar alguma coisa a respeito sobre isso? Não? Não, sim. Nós temos aí agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem para assegurar essa questão do uso responsável, né, de toda essa tecnologia que está disponível, e, logicamente, também com a finalidade de combater crime, né, que são praticados via internet. Então, nós temos uma quantidade muito grande de delitos praticados via informática, chamados crimes informáticos. E precisamos ter cuidado com isso. Não podemos usar a tecnologia, e a informatização, ela é ótima, ela trouxe bons resultados. A Covid, inclusive, nos obrigou a institucionalizar julgamentos virtuais. Olha que maravilha. Mês retrasado, eu participei de um julgamento no Superior Tribunal de Justiça, estando aqui em São Paulo. Antigamente, eu tinha que viajar para Brasília se eu quisesse participar. Aqui na sessão de julgamento em que eu participo às terças-feiras no Tribunal de Justiça, às vezes nós temos advogados de outros estados da federação participando virtualmente do julgamento. Isso é um ganho que nós passamos a ter por conta da pandemia, que vai ser muito difícil agora voltar atrás, né? É um benefício que vem e acaba se inserindo no nosso dia a dia, na nossa realidade, e vai ser muito difícil a gente retornar. Eu sou um fã de tecnologia, né? Estou sempre aí fuçando em alguma coisa. A minha formação inicial, inclusive, né, antes de ingressar no mundo jurídico,
eu tinha uma queda voltada para a área da tecnologia e com 17 anos eu fiz um curso de processamento de dados, para você ter uma ideia. Aonde você fez? Na Systems, não? Não, eu fiz aqui num curso que existia em São Paulo, chamava DataByte. E eu fiz um curso... Eu lembro disso. De programador de computadores. Só que os computadores da época em que eu fiz o curso eram computadores que ocupavam uma sala enorme, né? Não existia o PC. Não tinha o MyFrame, não se conversava. Você enfiava os dados lá, à noite tinha que parar e processar para poder... Eu trabalhei alguns anos numa multinacional antes de entrar no jornalismo, trabalhando na área de sistema. Eu costumo dizer que computador hoje, os caras brincam, mas se bobear faz tudo, viu? Uma vírgula que você coloca, lá. Por isso que para você fiscalizar é uma coisa muito difícil. A questão da área jurídica, eu até tenho entrevistado desembargadores, eles falam que realmente está muito mais rápido hoje com a questão da internet. Não tem nada parado, né? Até audiências de custódia estão fazendo de internet. E eu 2 semanas atrás, entrevistei uma juíza, a doutora Larissa, jovem também, ela está muito empenhada nessa questão da tecnologia. E eu falei para ela, doutora, será que se fizer pela internet não é melhor? A pessoa não dá bom dia para cavalo? Porque às vezes você está na internet, você fala tudo, né? E aí eu acho que porque quando você está lá intimidado com aquela pressão toda, você não consegue tirar, né, alguma coisa ou do réu, ou da vítima, sei lá. Mas quando está na internet, a pessoa parece que se abre mais. É impressionante, né? Pode ser que se solte um pouco mais, né? Quem sabe confesse aí, mas é importante. Eu acho que o processo eletrônico também é uma realidade já que não tem como voltar atrás, né? Eu recebo todos os meus processos, uma listagem de processos que eu tenho que me manifestar no meu e-mail, e eu faço meus pareceres e eu protocolo todos aí eletronicamente também. Não tenho necessidade de verificar papéis mais, né? Poucos e antigos processos físicos que ainda temos. Mas veio para ficar a tecnologia no judiciário, no próprio Ministério Público também, a atuação está sendo toda informatizada. Era um desejo nosso, inclusive, enquanto gestor, investimos muito em hardware no ano de 2015, para que o Ministério Público tivesse uma autonomia melhor no processamento de dados. Então, o caminho é esse. Não tem como voltar atrás, né, meu amigo? É isso aí. Bom, eu estou aqui com o Dr. Sérgio Tua Sobrani, ele é procurador de justiça. Estamos retransmitindo pelo Grupo TAT de Comunicação, suas multiplataformas. A nossa conversa aqui estará hospedada no portal Cartão de Visita News, no portal da Rede Brasil Televisão e no portal do Grupo TAT, YouTube e também nova parceria com o Correio do Papagaio, que é do sul de Minas. Eu vou fazer uma outra pergunta que eu tinha feito no início e não deu tempo. Essa nova lei que se fala muito, o que é possível identificar os pontos positivos dessa nova lei? Nem tudo é um desastre, não é mesmo? Tem pontos positivos, né? Mas, eu destaco pelo menos um ponto positivo. Sabe aquele procedimento lento que existia anteriormente, que não na versão originária, que foi introduzido para atrasar o processo? Esse procedimento deixou de existir. Então, nós tínhamos assim, o início da ação de improbidade, aí o juiz mandava notificar o réu para que o réu apresentasse uma defesa preliminar. Aí o réu apresenta essa defesa preliminar, aí o juiz vai decidir se recebe ou não a ação. Aí ele citava o réu para o réu apresentar uma contestação. Ficava muito redundante, porque tudo que o réu alegava na defesa preliminar, ele repetia depois na contestação. E ensejava recurso isso tudo, né? E esta fase, que foi introduzida numa reforma anterior, ela acabou sendo extinta agora. Então, esse é um ponto positivo. O processo hoje, o rito processual será um pouco mais ágil. Então, nós vamos iniciar a ação de improbidade. Se o juiz entender que ela está regular, vai diretamente citar o réu vai apresentar a sua defesa, e aí nós vamos seguir com a apresentação de provas e assim por diante, né? Então, vai ficar um pouco mais ágil o processo. Esse é um ponto positivo interessante, né? E tem aqui também um outro ponto positivo que eu havia anotado, que é difícil pensar ponto positivo, viu? É difícil.
Mas tem um importantíssimo e muito positivo, né? A lei veio para beneficiar, né, uma categoria e para tirar o rigor. Então é difícil encontrar um ponto positivo. Mas tem sim um ponto positivo, né, que é a possibilidade agora do acordo, né? Chamado Acordo de Não Persecução Civil. Esse acordo ele pode ser feito durante a investigação ou pode ser feito durante a tramitação do processo, né? Então, se na fase da investigação o promotor levanta os dados a respeito do fato que foi praticado e pode propor aí um acordo com aquela pessoa que está sendo investigada, faz o acordo, a pessoa vai cumprir determinadas sanções e evita o processo. Ou, se foi iniciado o processo, esse acordo pode ser feito judicialmente também no próprio processo para encerrar o processo, para extinguir o processo. Então, este é um ponto válido, porque, às vezes, é do interesse também daquele que está sendo processado resolver rapidamente essas questões, né? E evitar esse processo, principalmente quando se tratam de empresas que se envolvem em contratações com a administração pública. As empresas, elas têm uma reputação comercial e empresarial que precisa ser preservada, e a existência de um processo tramitando contra ela, isso é muito ruim, né, para suas aspirações de mercado e do mundo do comércio. Então, a empresa normalmente propõe esse tipo de acordo. Acho que vai ser essa tônica e vai ser importante, porque vai resolver rapidamente certas questões, principalmente as questões menores, onde seja possível fazer uma transação, um acordo, né, isso vai ser bem mais rápido de ser resolvido. Então, os promotores estão aí se aparelhando, o Ministério Público internamente já regulamentou, inclusive, este acordo, né, de como proceder também para não existir nem excessos e nem minorar demais a situação também, né? E tudo isso já está sendo transmitido para os promotores que estão em atuação para que eles possam implementar esses acordos e resolver rapidamente essas questões. Doutor Sérgio, nós vamos voltar numa próxima. Pode terminar, pode concluir. Não, era isso. Basicamente, destaquei 2 pontos positivos, né? Tem um caminhão de pontos negativos. Mas a gente vai voltar numa próxima. Vamos ver se na próxima a gente coloca a doutora Márcia, para ver se ela fala um pouco. Isso. Vamos e sim, aí, vamos sim. Quando eu comentei de a gente fazer alguma coisa com o cartão de Visita News, as duas se pronunciaram aí, olha que legal essa parceria e tal. Vamos falar sobre isso. São as minhas sócias aí, estão me enrolando nessa conversa. Então tá a Denise sobrando aí. Bom, eu vou te fazer a última pergunta, que eu vou encerrar. Então, estamos pelo Grupo Tati de Comunicação nas multiplataformas. Essa nossa conversa estará no portal Cartão de Visita News, no portal da Rede Brasil Televisão, no Correio do Papagaio do Sul de Minas e no Grupo Tati, no portal do Grupo Tati. Doutor Sérgio Turra, Procurador de Justiça, para quem Vossa Excelência entrega o cartão de visita? Opa, olha só. Olha, você sabe muito bem, né? Eu sou do tempo do cartão de visita lá no rádio, não é mesmo? Foi rádio. Foi 2 anos de rádio e quase 10 de televisão. E agora, 2 anos de internet, live, internet. E agora, com tudo e com todos, com essa relação, você faz parte desse patrimônio, a gente voltou para a televisão nesse formato. Então, e desde aquela época, né, eu lembro que fizemos um também na TV, acho que em 2010, olha, faz tempo, hein? Foi. E desse último que nós fizemos na TV em 2010, de lá para cá, né, pessoas importantes passaram a também participar da nossa vida, né? Foi. Eu cheguei a entregar um para o meu filho, para o Serginho, entreguei para o meu sogro, né, o Moacir, e eu teria, assim, lógico que eu faria um cartão de visita global, assim, para todos os meus familiares, pessoas importantes da minha vida, minha esposa Márcia, minhas filhas Denise e Maiara, meu filho Serginho, a Milene, minha enteada, mas eu quero destinar esse cartão hoje para 2 pessoinhas que integraram a nossa vida há não muito tempo, né? Primeiro, para minha netinha Juliana, que vai fazer agora o mês que vem 11 anos de idade. Que gracinha. Também que eu vou chamá-lo assim, meu netinho, que é o filho da Milene, minha enteada, filha da Márcia, que tem
4 meses, né? 4 meses, vai fazer 5 meses. Então o cartão de visita vai para os nossos netinhos, para a Juliana e para o Felipe. Sérgio, Tá? doutor, Obrigadão. você se sinta abraçado e eu gostaria de dizer para você o seguinte, com todo o sentimento que você faz parte da minha vida e a sua humildade me impressiona, tá bom? Que isso, obrigado. Você também, Tchau, você é um amigo querido. Um grande abraço, obrigado, tudo de bom a todos. Desculpe alguma coisa, Obrigado tudo de bom. para vocês Tchau, tchau. todos, obrigado.